Hare Krishna, pessoal. Bom dia, Brasil. Bom dia, todo mundo. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura transcendental do Srimad Bhagavatam aqui no Mayapur TV Brasil. Hoje teremos a presença não menos transcendental de Shravanya Devidasi, discípula de Prabhupada, falando diretamente de Hong Kong. Jai Shravanya, welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. And good morning from ISKCON Hong Kong. I'm Shravanya Dasi, and today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 4, text number 3. Thanks for joining us. And thank you, Chaitanya Gosai Prabhu, for inviting me to come and share the nectar. Então, Shravanya está agradecendo, ela está falando diretamente de Hong Kong, e vamos ler hoje do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no quarto canto, o quarto capítulo, e vai ser no verso número 3. Okay. Yes. Okay, let's get started. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharni Nirvishesha Shunyavadi Pasacharistaram Banchakapataru Vyascha Kripa Sindhabe Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. All right, today's topic is Lord Shiva loses sati. Então, hoje o tópico é o Sr. Shiva perde Sati. In the previous chapter, when Sati, the wife of Lord Shiva, wanted to go with her husband to her father's festival, Lord Shiva was thoroughly against the idea, and for good reason. Yes. Então, no capítulo anterior, né, quando a esposa do Sr. Shiva, a Sati, né, ela quis ir com seu esposo ao festival na casa do seu pai, o Sr. Shiva era totalmente contrário a essa ideia, e com razão. He informed her, "You should not see your father, although he is the giver of your body, because he and his followers are envious of me. Então, o Sr. Shiva Because of his envy, because of his envy, O most worshipful one, he has insulted me with cruel words, although I am innocent." Yeah. Então, o argumento do Sr. Shiva foi assim, porque você não deve ir na casa do seu pai, embora ele seja quem lhe deu o corpo, pois ele e seus seguidores sentem inveja de mim. E devido à inveja, aqueles que é digno de toda adoração, ele me insultou com palavras cruéis, embora eu seja inocente. If in spite of this instruction you decide to go, neglecting my words, the future will not be good for you. You are most respectable, and when you are insulted by your relative, this insult will immediately be equal to death. Então, o Sr. Shiva continua falando assim, se apesar dessa instrução você não decidir ir ignorando minhas palavras, então o futuro não será bom para você. Lord Shiva concluded with an unforgettable assertion. He said, "If one is hurt by the arrows of an enemy, one is not as aggrieved as when cut by the unkind words of a relative. For such grief continues to tear one's heart day and night." É porque o Sr. Shiva falou, né, que ela seria insultada e aquilo que perderia a morte. Então o Sr. Shiva conclui, né, com a afirmação inquestionável. A pessoa, se alguém é ferido pelas flechas do inimigo, não sofre tanto quando é ferido pelas palavras cruéis de um parente. E tal sofrimento continua a dilacerar o coração dia e noite. But despite this excellent advice, Sati was forcibly pulled to go by herself for reasons which will be revealed. Mas apesar desse excelente conselho, Sati, ela sentiu-se impelida a ir sozinha, por razões que serão reveladas, né? Now let's explore today's verse and purport.
Então vamos agora falar sobre o verso e o significado hoje. Okay, text number 3. Tato vinishvasya sati vihayatang shokena roshena chaduyata hrida pitroragat starana vimudha dhirgrahan premnat mano yordam adat satang priya. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Thereafter, Sati left her husband, Lord Shiva, who had given her half his body due to affection. Breathing very heavily because of anger and bereavement, she went to the house of her father. This less intelligent act was due to her being a weak woman. Então a tradução é a seguinte: em seguida, Sati deixou seu esposo, seu Shiva, que lhe dera metade de seu corpo devido à afeição. Respirando muito pesadamente, em razão da ira e do pesar, ela foi até a casa de seu pai. Este ato, pouco inteligente, devia-se ao fato de ela ser uma mulher fraca. Purport. According to the Vedic conception of family life, the husband gives half his body to his wife, and the wife gives half of her body to her husband. In other words, a husband without a wife or a wife without a husband is incomplete. Então, segundo o conceito védico, né, da vida familiar, o esposo dá a metade de seu corpo à esposa e a esposa dá a metade de seu corpo ao esposo. Em outras palavras, um esposo sem a esposa ou a esposa sem o esposo, eles são incompletos. Vedic marital relationship existed between Lord Shiva and Sati, but sometimes, due to weakness, a woman becomes very much attracted by the members of her father's house, and this happened to Sati. Então, existia uma relação conjugal védica entre o seu Shiva e Sati, mas, às vezes, devido à fraqueza, uma mulher torna-se muito atraída pelos membros da casa de seu pai, e foi isso que aconteceu com Sati. In this verse, it is specifically mentioned that she wanted to leave such a great husband as Shiva because of her womanly weakness. In other words, womanly weakness exists even in the relationship between husband and wife. Então, neste verso, menciona-se especificamente que ela queria deixar seu esposo tão grandioso como Shiva por causa de sua fraqueza feminina. Em outras palavras, a fraqueza feminina existe mesmo no relacionamento entre esposo e esposa. Generally, separation between husband and wife is due to womanly behavior. Divorce takes place due to womanly weakness. Geralmente, a separação entre esposa e esposo deve-se a um comportamento feminino. O divórcio ocorre devido à fraqueza feminina. The best course for a woman is to abide by the orders of her husband. That makes family life very peaceful. Então, aqui, o melhor que se pode fazer uma mulher é guiar-se pelas ordens de seu esposo. Isso faz a vida familiar muito pacífica. Sometimes there may be misunderstandings between husband and wife, as found even in such an elevated family relationship as that of Sati and Lord Shiva. But a wife should not leave her husband's protection because of such a misunderstanding. If she does so, it is to be understood to be due to her womanly weakness. Então, às vezes, poderá haver desentendimento, né, entre o esposo e esposa, como se observa mesmo uma relação familiar tão elevada como a de Sati e seu Shiva. Mas a esposa não deve deixar a proteção do esposo por causa de tais desentendimentos. Se ela assim o fizer, compreende-se que é por causa de sua fraqueza feminina. Jai Srila Prabhupada. Yeah. Okay. So there are many points that can be addressed in this narration.
In today's verse, Srila Prabhupada has focused on the importance of a wife being obedient to her husband. Então, há muitos pontos que podem ser abordados nessa narrativa, nesse verso. Neste verso, Srila Prabhupada concentrou-se na importância da esposa ser obediente ao esposo. Certainly, if your husband is Lord Shiva, then it's highly recommended. But now, in Kali Yuga, ordinary men are proving themselves by the day that they are not at all qualified to be husbands or fathers. And their children are so confused, they don't even know what gender they are, what to speak of basic morality. Mas, então, certamente, bom, assim, eu posso assim, imagina um esposo como seu Shiva, mas isso é altamente recomendado. Agora, na era de Kali, homens comuns demonstram no dia a dia, né, que não estão, não têm qualificações, né, para serem bons esposos ou mesmo pais. E seus filhos estão confusos, que nem sabem qual é o seu gênero, quanto mais qual é a moralidade básica. Now, here's something really weird, okay? Yeah. The fact is that in vitro fertilization, IVF, procedures are now available, and I have seen some young women finding it increasingly attractive to have children without a husband because of the inconvenience of serving him. I'm not making this up. Então, de fato, essa disponibilidade atual, de fato, né, com a disponibilidade atual do fertilização in vitro, né, eu tenho visto que alguns jovens, né, acharem cada vez mais atraente ter filhos sem a inconveniência de servir a um marido, um esposo, né? Isso não está inventando, isso é verdade, né? Really strange. Okay, today's verse states that breathing very heavily because of anger and bereavement, she went to the house of her father. This less intelligent act was due to her being a weak woman. Então, respirando pesadamente devido à raiva e ao pesar, ela foi para a casa de seu pai. Esse ato, que demonstrava falta de discernimento, deveu-se ao fato de ela ser uma mulher fraca. So what does it mean to be a weak woman? Does it mean to base one's decisions on feelings and emotion rather than logic and reasoning based on real knowledge? Então, o que significa ser uma mulher fraca? Significa basear-se nas decisões, sentimentos e emoções em vez de lógica e raciocínio fundamentado em conhecimento real? Not all women are the same in this regard. A few have active intelligence. Too bad they're not on the Supreme Court. Então, assim, nem todas as mulheres são iguais nesse aspecto, né? Algumas possuem uma inteligência ativa. E é uma pena que não estejam na Suprema Corte. Yep. Recently, an article was published on Revolver News entitled, "The Worst Supreme Court Justices of All Time Are Women." Então, recentemente foi publicado um artigo, né, no site Revolver News, intitulado "As piores juízas da Suprema Corte são todos dos tempos são mulheres." Therein, we find this statement. 6 women have served on the highest court in the land, and they all have something in common. They allow their personal feelings and emotions to get the best of them. Então, nele encontramos a seguinte afirmação, que 6 mulheres serviram na mais alta corte do país e todas elas tinham algo em comum. Permitiam que seus sentimentos e emoções pessoais prevalecessem sobre a razão. The article included a close look at each one's record, giving evidence of their shortcomings. And the writer was making the case that being a Supreme Court justice is a role that's supposed to require discipline, restraint, and impartiality above everything else. Então, o artigo analisou detalhadamente a trajetória de cada uma, apresentando evidências de suas falhas. O autor argumentava que ser juiz da Suprema Corte é uma função que, em tese, exige disciplina, cometimento e imparcialidade acima de tudo.
The fact that is being overlooked or maybe outwardly denied is that men and women have different talents and abilities. Esse é o ponto. O fato que está sendo ignorado ou negado abertamente, né, é que homens e mulheres têm talentos e habilidades diferentes. Nurturing, emotional depth, and motherhood, these are natural for those wearing female earth suits. However, in today's postmodern world, being the backbone of a family, a home, and a culture has been rebranded as this outdated prison cell women needed to escape. Então, nutrição, profundidade emocional e maternidade são naturais para quem tem um corpo feminino. No entanto, no mundo pós-moderno de hoje, ser o pilar de uma família, um lar e uma cultura foi rebatizado como uma prisão obsoleta na qual as mulheres precisavam escapar. So let me get this straight. Being a weak woman means disobeying the orders of her husband? Then what counts for being a strong woman? Tá. Então, deixe-me ver assim, se entendi isso, né? Ser uma mulher fraca significa desobedecer à ordem do esposo? Então, o que define uma mulher forte? When I see how Sati later stood up to her father and rejected his insults to her exalted husband, how she spoke out in the midst of the sacrificial assembly and ultimately ignited her own body in mystic fire to dramatically demonstrate her rejection of such blasphemy, how is this not strength? Então, assim, quando ela vê que mais tarde Sati enfrentou seu pai e rejeitou seus insultos ao seu exaltado esposo, né? Como ela se manifestou em meio à assembleia sacrificial e, por fim, incendiou seu próprio corpo em um fogo místico para demonstrar dramaticamente sua rejeição a tal blasfêmia. Como isso não é uma força, né? Não é força. Sati refused to tolerate the blasphemy of Lord Vishnu's greatest devotee. How is this not laudable? Então, assim, o ponto é que Sati recusou a tolerar a blasfêmia contra o maior dos devotos, o Senhor Vishnu. Como isso não é louvável? It appears that even Sanatana Goswami would agree. In his commentaries, he affirms that disrespecting or finding faults in a Vaishnava is the greatest offense, Vaishnava aparad, and is compared to a mad elephant that uproots all the creepers of one's spiritual advancement. Então, parece que até mesmo Sanatana Goswami concordaria, né? Então, em seus comentários, ele afirma que desrespeitar ou apontar defeitos em um Vaishnava é a maior ofensa, Vaishnava parada. E a compara a um elefante enfurecido que arranca todas as trepadeiras do progresso espiritual de alguém. In Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 7, text 50 purport, Srila Prabhupada writes this: one should be very meek and humble in his personal transactions. And if insulted, a Vaishnava should be tolerant and not angry. But if there is blasphemy against one's guru or another Vaishnava, one should be as angry as fire. Então, no Chaitanya Charitamrita, no Adi Lila 7:50, no significado, Prabhupada escreveu, né? Deve ser muito manso e humilde nas interações pessoais. E se insultado, né, um Vaishnava deve ser tolerante e não deixar levar pela ira. No entanto, se houver blasfêmia contra o próprio Guru ou contra outro Vaishnava, deve-se reagir com uma ira ardente como fogo. This was exhibited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. One should not tolerate blasphemy against the Vaishnava, but should immediately take one of three actions. Number one, if someone blasphemes a Vaishnava, one should stop him with arguments and higher reason. Number two, if one is not expert enough to do this, he should give up his life on the spot. And number three, if he cannot do this, he must go away. Então, no Chaitanya, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu demonstrou essa atitude, né?
não se deve tolerar blasfêmia contra o Vaishnava. Deve-se imediatamente adotar uma das 3 medidas. Se alguém blasfemar contra um Vaishnava, deve-se detê-lo com argumentos e raciocínio elevado. Se não tiver a habilidade necessária para isso, deve sacrificar a própria vida no local. E caso não consiga fazê-lo, deve-se retirar-se. Mm-hmm. So that's Prabhupada's purport. And we can see that Sati took step number 2. Então, baseado nesse significado de Prabhupada, nós vemos que Sati ela adotou a segunda medida, né? So while worshiping Lord Vishnu, Daksha made the mistake of grievously insulting Vishnu's devotee. And not just anyone, but the greatest of them all, namely Lord Shiva. Vaishnavanang yatha shambhu. Daksha's best efforts were thus doomed to failure due to the delusion of seeing on the bodily platform that Shiva had married his daughter, and that moreover, Daksha was rich and influential, while Shiva was penniless. Então, ao adorar Vishnu, Daksha cometeu o erro de insultar gravemente o devoto de Vishnu. E não qualquer devoto, mas o maior de todos eles, o seu Shiva. Vaishnavan Yatha Shambhu. Assim, os melhores esforços de Daksha estavam fadados ao fracasso devido à ilusão de enxergar as coisas sob a perspectiva corporal. O fato é que Shiva havia se casado com sua filha e de que, além disso, Daksha era rico e influente, enquanto Shiva não possuía bens. Their conflict is an exhibition of the incompatibility between 2 different worldviews. And Sati was caught in the middle between these 2. Então, assim, o conflito entre eles é uma demonstração de incompatibilidade entre 2 visões de mundo distintas. Sati encontrava-se no meio dessa situação. Now, the big question is, what was Sati's real purpose in going to her father's sacrificial arena? Então, assim, agora a grande questão é, qual era o objetivo de Sati ir ao local do sacrifício de seu pai? Srila Prabhupada makes a revelation in the verse number 16 of this chapter in the purport. Então, e Prabhupada faz uma revelação, né, no comentário ao verso 16 desse mesmo capítulo. Okay, listen to this. Quote, she did not actually come to her father's house to participate in the function, although before coming she pleaded with her husband that she wanted to see her sisters and her mother. That was a plea only, for actually at heart, Sati maintained the idea that she would convince her father Daksha that it was useless to continue being envious of Lord Shiva. That was her main purpose. Então, Prabhupada fala que, na verdade, ela não foi à casa de seu pai para compartilhar da cerimônia, embora antes de ir tenha argumentado com o esposo, né, que desejava ver suas irmãs e sua mãe. Esse foi apenas um pretexto, pois, no fundo, ela nutria a intenção de convencer seu pai, Daksha, de que era inútil continuar nutrindo inveja do seu Shiva. Esse era o seu propósito principal. In other words, she wanted to give her father a chance to recant. Então, em outras palavras, ela queria dar a seu pai a oportunidade de se retratar. What's more, Sati possessed too much of an authentic self, was more intent upon honesty than being nice and obedient to either her father or her husband. As Lord Shiva is beyond Vedic principles and protocol, so was Sati. She owned the emotions and thoughts within her, even those that were not socially acceptable, and she was not interested in shrinking her soul down to a petite size. E além disso, Sati possuía uma identidade autêntica, muito forte, e estava mais comprometida com a honestidade do que ser agradável ou obediente, fosse ao esposo ou ao pai. Assim como o Sr. Shiva transcende os princípios e protocolos védicos, Sati também o fazia. Ela assumia as emoções e pensamentos que carregava dentro de si, até mesmo aqueles socialmente inaceitáveis, e não tinha
interesse de reduzir sua alma a um tamanho diminuto. It was not enough for Sati to be a lady, to be attractive, unselfish, and of service, or to make her relationships work and be competent without complaint. These are the unspoken rules of the code of good womanhood as they exist in the civilized world, ancient and modern. Ah, para ela, não bastava ser uma dama, né? Ser atraente, altruísta, prestativa, ou fazer como que seus relacionamentos funcionassem, né? E demonstrar competência sem jamais reclamar. Essas são as regras não ditas no Código da Boa Mulher, tal como existem no mundo civilizado, tanto na antiguidade quanto nos tempos modernos. In the material world, women have always been seen as objects of male usage. Srila Prabhupada writes, woman is the basic principle of material enjoyment. Therefore, in Sanskrit, the word for woman is stri, which means one who expands the field of material enjoyment. The fact that they're also individuals with feelings, principles, and useful insights seems to be too often ignored. No mundo material, as mulheres sempre foram vistas como objetos de desfrute masculino. Srila Prabhupada escreve, né, no comentário ao verso 439, que a mulher é o princípio básico do desfrute material. Por isso, em sânscrito, a palavra para mulher é stri, que significa aquela que expande o campo de desfrute material. Mm-hmm. Okay, so let me read a little bit from my book, Bhagavad Shikshamala, okay, which is available on Amazon. We'll give you the link to the chapter, to the book. And it's really nice. It's got lots of wonderful color pictures in it. And I have written this story, Arrow in the Dark, in a very dramatic, expressive way. Então, uma coisa que eu concluí é que o fato de que esqueceram que ela também, a Sati também era um indivíduo, né? Tinha princípios, tinha perspectivas, né? E assim, isso é ignorado. Então, ela está falando que agora que ela vai falar sobre um trecho do livro dela, que é Bhagavata Shikshamala, né? Que é So, here's what's in my book. The unique relationship of Shiva and Vishnu can be explained simply thus. Shiva is Vishnu when he touches matter, or the material energy personified as Sati, who later reappeared as Parvati. Então, a relação singular entre Shiva e Vishnu pode ser explicada da seguinte forma. Shiva é Vishnu quando ele entra em contato com a matéria, ou com a energia material personificada, como Sati, que mais tarde reapareceu como Parvati, né? In contact with matter, the Lord somehow changes his feature, and as Lord Shiva, he feels morose, sorrowful, and angry. Vishnu or Narayan, on the other hand, is always transcendently blissful, which basically means that nothing can possibly bother him. Então, ao entrar em contato com a matéria, de alguma forma, né, a sua natureza, como seu Shiva, ele experimenta melancolia, pesar e ira. Vishnu ou Narayana, por outro lado, né, é sempre transcendentalmente bem-aventurado, o que significa, basicamente, que nada pode perturbá-lo. Né? Both features are perpetually omniscient. Each one has its own domain. As Lord Shiva, he's supposed to control the material energy, though in this instance, it appears he was unable to control her, since Sati left without him and against his advice for her fateful appointment. Então, assim, ambas as manifestações são perpetuamente oniscientes. Cada um possui o seu próprio domínio. É como o seu Shiva, ele deveria controlar a energia material, embora nesse caso pareça que ele não conseguiu controlá-la, visto que Sati partiu sem ele e contra o conselho dele, para aquele encontro fatídico. So what lessons are to be learned from this fiasco of universal proportions?
If we number a few in no particular order of importance, we have to demonstrate Sati's faithfulness by her testimony to her father and her perfect chastity by her ultimate sacrifice. That's one. Então, que lições podemos ser traídas desse fiasco, né? De proporções universais? Se numerarmos algumas, né? Sem qualquer ordem específica de importância, teremos, primeiro, demonstrar a fidelidade de Sati por meio de seu testemunho diante do Pai, e sua castidade perfeita através de seu sacrifício supremo. Another, to show the special position of Lord Shiva as the greatest of the gods and foremost of all Vaishnavas. O segundo, demonstrar a posição especial de seu Shiva, como o maior dos deuses e o principal entre todos os Vaishnavas. To show that the Supreme Lord Vishnu can never be pleased, even by great service, if his devotee is offended. E terceiro, foi mostrado que o Senhor Supremo, o Senhor Vishnu, jamais pode ser satisfeito, nem mesmo por meio de grandes serviços, se o seu servo for ofendido. Here's another one. There's no offense in the universe that cannot be forgiven with a profuse and eloquent apology. Então, também que não tem ofensa no universo que não pode ser perdoada com o pedido de desculpa profundo, né? E eloquente. Yeah, because Daksha is finally going to apologize after everything, after he loses his head and everything. Daksha vai se desculpar, quando ele perdeu tudo, ele vai se desculpar mesmo. Relatives without affection should be rejected. That's another thing you can learn from this narration. Sim, que parentes desprovidos de afeto devem ser rejeitados. So, in Hari Bhakti Vilas, we find this statement. A person who equates the Supreme Lord Vishnu or Krishna with even the greatest of demigods, such as Brahma and Shiva, must be considered a number one atheist. Tá. Então, no Hari Bhakti Vilas tem esse statement, né? Que uma pessoa que para o Senhor Supremo, o Senhor Vishnu, o Krishna, no mesmo nível de deuses como Brahma e Shiva, deve ser considerado um ateísta de primeira classe. In Hinduism, Brahma, Vishnu, and Shiva make up the Trimurti, meaning the three forms, which is supposedly the divine trinity that represents the cosmic cycle of the universe: creation, preservation, and destruction. No hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva constituem a Trimurti, né, que significa as três formas, que supostamente a trindade divina que representa o ciclo cósmico do universo: criação, preservação e destruição, ou transformação. Né? The Mayavadis say that all three of these personalities ultimately come from the light of Brahman and will eventually merge back into the oneness, which they call Kaivalya. Os Mayavadis afirmam que todos esses eles provêm, em última análise, da luz Brahman, espírito, e acabarão em fundir-se novamente na unidade Kaivalya. However, we find a different explanation in Srimad Bhagavatam, in Canto 1, Chapter 3, text number 28, purport. Now, here's a brief summary of that purport. Então, mas, no entanto, né, nós encontramos uma diferente explicação nos comentários, né, do Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, capítulo 3, texto 28. Aqui está um breve resumo. Vou falar um resumo agora. So, in summary, Lord Krishna possesses 100% of the qualities of Godhead. He is the source of all emanations and all energies, including the light of Brahman. Então, assim, o Senhor Krishna possui 100% das qualidades divinas supremas. Ele é a fonte de todas as emoções e energias, né, possível. So Krishna and Narayan don't come from the light. The light comes from Krishna. Krishna, Narayana não vem da luz, a luz que vem dele. Now, Vishnu or Narayan is the plenary expansion of Krishna and has 93% of the qualities of Godhead.
Então, Vishnu ou Narayana é uma expansão plenária de Krishna e possui 93% dessas qualidades. Mhm. Lord Shiva has 84% of qualities of Godhead. 84%. Seu Shiva, ele possui 84% das qualidades do Senhor Supremo de Krishna. And Lord Brahma has 78%. O Senhor Brahma possui 78%. It's a fascinating purport. I recommend you read Canto 1, Chapter 3, Text 28. Go ahead. All right? Então, eu recomendo ler esse significado desse primeiro canto, capítulo 3, o verso 28. Mm-hmm. So it's worth remembering that we little jiva souls, we can become godly, but we can never become God. Nós temos que lembrar que nós somos entidades vivas, nós não somos Deus, né? Nós podemos tornar divinos, mas não podemos tornar o Senhor Supremo. Yeah. I wanted to bring to your attention the sati religious rituals, okay? Nós vamos falar agora sobre o que o Sati, assim, o que Sati fez religiosamente, o que ela fez, né? Uh-huh. Ritual The dela. name sati originates from the Sanskrit of sat, meaning true, real, or pure, and it translates literally to good woman or chaste wife. Então, Sati vem da palavra Sat, né? Que é eterno. Sat que significa verdadeiro, real, ou puro, né? Que é uma mulher virtuosa, uma esposa casta, isso. Now, it became an Indian custom for a wife to immolate herself. That means burn herself, either on the funeral pyre of her dead husband or in some other fashion soon after his death. Então, assim, o que tornou-se um costume indiano no qual a esposa se imolava, seja na pira funerária do seu esposo falecido ou de outra forma, logo após a morte dele. Que distorção da autoridade das escrituras. O seu Shiva ainda estava vivo quando Sati se queimou no fogo místico. Now, this custom was supposedly based on this narration that we're looking at here, but talk about twisting scriptural authority. Lord Shiva was still alive when Sati burned herself in mystic fire. So I don't understand how they put that together. E essa prática ocorre em famílias, mas como é que é isso? O seu Shiva ainda estava vivo quando ela incinerou o corpo, não foi porque ele morreu, né? Como eles querem pregar, né? It was practiced among families of the so-called higher castes, and it has a very long and nefarious history. Então essa prática ela ocorria entre famílias chamadas castas superiores e possui uma longa e nefasta história. Now, the larger incidence of sati among the Brahmins of Bengal was indirectly due to the Dayabog system of law, which prevailed in Bengal and which gave inheritance to widows. Such women were encouraged to commit sati in order to make their inheritance available to other relatives. A maior incidência desse sati entre brahmanas da Bengala devia-se indiretamente ao sistema jurídico da Yabhaga, né, no ano 1100, né, que prevalecia na região e concedia o direito de herança às viúvas. Tais mulheres eram incentivadas a cometer sati, esse suicídio, para que a herança ficasse disponível para outros parentes. Now the motive of the corruption springs to light. It's about money. Can you even imagine being bullied into agreeing to be killed on the plea of proving your chastity? Can you imagine that? Então agora veio a verdade, né? Vem à tona, né? O que levou a essa prática perversa, né? Consegui imaginar como é assim, a mulher coagida a aceitar a própria morte sob o pretexto de provar sua castidade. E quanto a elas, realmente, se elas concordavam, né? And how many of the widows actually agreed to this? Quantas mulheres realmente concordou com isso, né? For your information, in India, it's customary for locks to be on the outside of the doors of rooms in the home. So much for free will.
Então, assim, era costume também eles colocar trincos para lá de fora das portas, dos cômodos das mulheres indianas. Tanto, olha que livre-arbítrio é esse, né? So, sati ritual was later outlawed in 1829 by the British Raj. When the Hindu priests complained to him about the prohibition of the sati religious funeral practice, burning a widow alive on her husband's funeral pyre, General Sir Charles James Napier, governor of Sindh, had something to say. Aqui não. Então, essa prática foi posteriormente proibida em 1829 pelo Raj britânico, quando os sacerdotes hindus reclamaram com ele sobre essa proibição, o ritual funerário religioso de queimar uma viúva viva na pira funerária do marido, o general Sir Charles James Napier, governador de Sindh, respondeu assim. So he said this: "Be it so, this burning of widows is your custom. Prepare the funeral pyre. But my nation also has a custom, and when men burn women alive, we hang them and confiscate all their property. My carpenters shall therefore erect gibbets on which to hang all concerned when the widow is consumed. Let us all act according to national customs." Então ele falou assim, que assim seja. Né? Essa queima de viúvas é um costume de vocês. Preparem a pira funerária. Mas minha nação também tem um costume. Quando homens queimam mulheres vivas, nós os enforcamos e confiscamos todos os seus bens. Portanto, meus carpinteiros erguerão forcas para enforcar todos os envolvidos assim que a viúva for consumida. Say what you will about British colonialism, but I consider protecting the helpless in this way the proper duty of government. Então, assim, pode-se dizer que se quiser sobre o colonialismo britânico, né? Mas considero que se proteger os indefesos dessa maneira é o dever adequado de um governo. So, in conclusion, in today's purport, Srila Prabhupada writes, generally, separation between husband and wife is due to womanly behavior. Divorce takes place due to womanly weakness. The best course for a woman is to abide by the orders of her husband. Então, no comentário de hoje, né, Prabhupada escreve, né, que geralmente a separação entre marido e mulher deve ser um comportamento típico da mulher. O divórcio ocorre devido a uma fraqueza feminina. O melhor caminho para a mulher é acatar as ordens de seu esposo, seu marido. Now, this deferential attitude is highly recommended, but only as long as the husband is a man of good character. Então, essa atitude de deferência, né, é altamente recomendada, mas apenas quando o esposo é um homem de bom caráter. Unfortunately, in the current age of Kali, this is increasingly not the case. I know of a yoga teacher who worked in Texas for nearly a decade, and he told me that several of his female students had gotten divorced because their husbands were cheating on them with other women. Olha só. Infelizmente, na atual era de Kali, isso acontece cada vez menos. Ele conhece um professor, né, de yoga que trabalhou no Texas por quase uma década. Ele contou que várias de suas alunas se divorciaram porque seus esposos as traíam com outras mulheres. I'm wondering, where is the womanly weakness in that? Is a good wife supposed to tolerate such behavior? Is that the meaning of being chaste? Então, ela pergunta assim, onde é que está a fraqueza feminina nisso? Espera-se que uma boa esposa tolere o que significa compactuar com tal comportamento? Isso significa de ser casta? In America, divorce has been normalized and even encouraged by the lawyer class. Lawyers typically take 33 to 40% of the settlement money, and this is known as contingency fee. Então, nos Estados Unidos, o divórcio foi normalizado e até incentivado pela classe de advogados. Os advogados, geralmente, eles ficam com fica até 40% do acordo, imagina. Isso acontece com os honorários de êxito, né?
No one in the U.S. makes more money than lawyers, and to even speak to one, a person has to pay by the minute. Então, essa taxa de 40% o julgamento seja processado, né? Huh? So please don't pile all the blame on women. Divorce is a complex issue, and based on my personal experience, decisions make themselves when the time is right. If a woman is repeatedly beaten and abused by her lazy, good-for-nothing grifter husband, and she's at the point where she's either going to go crazy, kill herself, or get a divorce, the best option is obvious. Sim. Então, o divórcio é uma questão complexa. Com base na experiência, né, que ela tem, né, pessoal, as decisões se tomam quando chega a hora certa. Se uma mulher é repetidamente espancada e abusada por seu marido, seu esposo, preguiçoso, imprestável, e ela está a ponto em que presta enlouquecer, se matar ou se divorciar, qual a melhor opção? É óbvio, né? So, I don't mean to infer that Srila Prabhupada was wrong in his assertion. Of course, he is correct. But that was in Satya Yuga. The influence of the degraded age of Kali is inescapable, and ideal married life is rarely achieved. This narration of Srimad Bhagavatam is fascinating, and it gives us a lot to think about. Então, assim, ela não quer insultar, assim, preocupada, né, que você estava errado na sua afirmação. É claro que ele está correto, mas isso é em Satyuga. A influência da era degradante Kali Yuga você não pode evitar isso, né? E a vida conjugal ideal raramente é alcançada. Essa narração do Srimad Bhagavatam é fascinante e nos dá muito o que pensar. Okay, so that's it from my side. Are there any participants here? A question about that? Comentários. There are 14 people live now. Oh, really? Great. Vera Sodré, Hare Krishna, Ishavatara, Haribo. 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 Obeisances, Jean Martins, Hare Krishna. Congratulations. Sita Takurani, Hare Krishna. Obeisances. Krishna Dama, good morning, Hare Krishna. Obeisances, Sravanya. Gopikanta, Hare Krishna, queridos devotos, ao glória de Srila Prabhupada. Ana Suya, good, very good class. Sundari Ayurveda, Hare Krishna, obeisances. Certamente a mulher certainly the woman always been prejudiced, né? The woman, they get the worst side. Worst side. In this decision, the woman get the worst side, né? She lost more than men. Yeah. Yes. Only commenters, not question. Oh, okay. Any other comments? I'll check. Não, certamente. Nectar, class nectar of class. Thank you. Krishna Dama. Jai Hare Krishna. Mathura Nata Prabhu Hare Krishna. Jai Mathura Nata. Obeisances. Okay. Amor. Sita Surajita Patika. Hare Krishna. No more. Wait a minute. Until now, no. That's okay. Okay. All right. So I have done a narration of this story from my book, and we're going to share the link with you down in comment section or something like that, so that you can find it on Spotify. Spotify is free. You don't have to pay anything to listen.
And also, I'll give a link to my book on Amazon so you can have a look. Okay. There's one question. The podcast. Prabhupada left some instruction about the marriage life in this Kali Yuga, or it's Kali Yuga. He's asking this. He's asking. That is an instruction from Prabhupada about marriage life in Kali Yuga, for Kali Yuga. So you're asking me, or you're telling me? I don't. No, you're asking you. Asking me. It's really, well, there's a lot to it, but he did say that when the husband and wife cooperate, then whatever the husband achieves, the wife should get some credit for that because she's helping him. Então ela fala aqui que o Prabhupada explica, né, que o esposo e a esposa devem comparar, ser cooperação entre eles, e qualquer coisa boa que o esposo alcança, a esposa reparte com ele. Mm-hmm. We know that many humans are degraded in this Kali Yuga. Everyone is. There is no qualified men, even qualified women also. Yeah, true. We see women screaming and dyeing their hair blue and, going crazy. I mean, I always think that if somebody is doing that kind of stuff, they're getting paid to do it. That's what appears to me. Tearing things up is exciting, but it doesn't take any talent. O ponto que ela fala é que não é nada fácil, né? As mulheres são confusas também, os homens são confusos, né? Tudo é complicado. Aqui tem uma pergunta, other question. Hare Krishna. Yes. My question is that about the abuse. Generally, the women are discriminated, and como as mulheres são the women are described in Srimad Bhagavatam, que nos teach. Abusa ainda geralmente. Bom. The question is that the men abuse women, so-called following the instruction of Srimad Bhagavatam. They think. Guess what's going to happen to them in their future life? Fala que isso vai acontecer com eles na vida futura, né? Yeah, there's an old saying, do unto others as you would have them do unto you. And the truth is, because one day they will. Go ahead and beat your wife. Go ahead. Então ela fala assim que no futuro isso vai acontecer com você também. Você continua batendo sua esposa porque depois vai inverter as coisas, né? E você vai ser abusado também, apanhar também. Mm-hmm. Beating your wife is a man's insurance policy. It guarantees that she will never love him ever. Então, a pessoa sendo assim com a esposa é uma coisa certa, é que ela nunca vai amá-lo, né? Uma esposa assim, né? Okay. All right. Okay. So, you share the link. You share for. Yes, I will share it, and it'll be there. So have a look. Put it in your WhatsApp. I put here now. Right now. You have the link now. You share with me. It'll take me a minute. It'll take me a minute. All right. You share with me in WhatsApp. I put there. Yes. Okay. I wait. Wait a minute. Mm-hmm. Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna. Wait a minute. Okay. Wait a minute. I put here. I put there. Wait, more and other. Hare Krishna. Ok. Everybody, todo mundo pode anotar aí, pessoal. Tá aí o link aí do livro e da página dela. Ok, Shavanya. Thank you very much. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Que jai. Shri Gaurita ki jai. Hari Bol. Jai, pessoal. Muito obrigado. Hare Krishna. Gaura Premanandi. Hare Krishna. Hari Bol.